Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
राम राम हरे 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 ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे todo mundo हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम ओ जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव बोलो निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गुरुदेव की जय शिल प्रभुपाद की जय गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल About 1 hour. Yeah? About 1 hour. About 1 hour? Hari
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम
Om Gyana Timirandasya Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Sigurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual abriu os meus olhos com a sorte do conhecimento. Portanto, ofereço-lhe minhas mais humildes e respeitosas reverências. Primeiro, eu gostaria de prestar minhas reverências a Shripad Bhaktivedanta Bhava Maharaj, ao meu mestre espiritual, iniciador e Telira Pravista, Vishnupada Stotrastasya Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a Nitalira Pravista, Vishnupada Stotrastasya Srimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Bom, hoje podemos dizer que é um dia muitíssimo auspicioso. Por que muito auspicioso? Porque hoje todos nós estamos aqui reunidos para ouvir as palavras de um sadhu. Sadhu, a palavra sadhu quer dizer uma pessoa santa e que tem o conhecimento espiritual realizado. Ele não vai simplesmente falar sobre a filosofia védica, ele vai falar, mas ele vai transmitir um som, uma mensagem espiritual. Esse som espiritual, ele é conhecido como Shabda Brahma. Ele tem uma potência completamente diferente quando é falado por uma pessoa comum. Então hoje, de manhã, eu estava falando uma história sobre uma vendedora de bonecas. Essa vendedora de bonecas, ela tinha 3 bonecas completamente iguais e ela foi até o reino a oferecer essas bonecas para o rei. E quando ela chegou no palácio do rei, o rei, quando viu as bonecas, ele observou que todas as 3 bonecas eram idênticas. Mas ele perguntou para ela qual o preço dessas bonecas. Então ela falou: olha, essa aqui é a número 1, ela custa 5 moedas de ouro. Essa outra aqui é a número 2, que custa 50 moedas de ouro. E a terceira custa 500 moedas de ouro. Então o rei perguntou por que essa diferença é tão grande quando elas são completamente iguais. Então ela disse: olha, essa primeira boneca, ela tem uma péssima qualidade. E ela quando ouve, ela não guarda nada. Ela simplesmente ela não absorve o conhecimento. E essa segunda boneca, que custa 50 moedas de ouro, ela já tem uma qualidade, ela consegue ouvir e consegue falar o que ela ouviu. E a terceira boneca, de 500 moedas de ouro, ela tem uma qualidade muito elevada, que ela consegue ouvir e guardar esse conhecimento no coração. Então, o coração é o lugar onde reside a alma espiritual. E quando a gente ouve um som espiritual falado por uma pessoa autorrealizada, a alma, ela é como uma pedra preciosa que precisa de ser lapidada. Então, as instruções de um mestre espiritual genuíno, ele consegue lapidar essa pedra, lapidar a alma e transformar ela numa joia muito rara. Então, a moral da história é que a pessoa deve sempre ouvir o conhecimento espiritual e deve guardar esse conhecimento para que ele surta um efeito. Então, se vocês prestarem bastante atenção nas palavras que ele vai proferir, vocês vão ver que com o tempo a sua vida vai mudar completamente, porque vocês vão confirmar a diferença entre uma alma autorrealizada e uma alma que não é autorrealizada, porque esse conhecimento ele vai lapidar a alma, você vai mudar completamente, toda a sua natureza espiritual vai se manifestar naturalmente. Então é isso, eu convido a todos para que prestem bastante atenção nas informações que o Srila Bhaktivedanta Maharaj vai dizer. Agradeço a todos por terem comparecido. Hare Krishna. Om Gyana Timirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshuru Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Haribol, Hare Krishna. Legal ver tanta gente aqui. Sucesso, né? Completo.
uma sexta-feira. Quero agradecer muito a presença de Bhaktivedanta Vana Maharaj por nos dar a honra, né, da sua presença. Agradecer a todos que vieram hoje aqui, né, dedicar um pouco do seu tempo para um assunto espiritual, transcendental. Pessoas também que vieram de longe, honrar a presença de Maharaj. Agradecer muito os anfitriões, né, que abriram as portas da casa deles para a gente, e o coração também. Eles são muito amorosos, a Simone e a Juliana, e as meninas lindas que estão ali, gêmeas, fofas. A gente, quando dá esse tempo da vida da gente para um assunto espiritual, transcendental, né? Porque Maharaj vem de uma linhagem muito pura. Todos os mestres da linhagem dele são santos, né? Eles não têm nenhuma máculazinha, assim. Então, são todos de uma corrente de sucessão discipular autêntica, do Guru Parampara. Então, quando a gente ouve as palavras dele, elas vão direto no coração e fazem uma faxina, um clean. E como aqui é um espaço de yoga, muitos de vocês já estão acostumados com tantas nomenclaturas, né, do yoga, pranayamas e yamas, niyamas, né, as 8 partes do processo de Patanjali, Yoga Sutra, tantas coisas. E hoje vocês vão ouvir um assunto mais elevado ainda, porque ele combina todos esses temas e vai trazer para o campo da devoção, o campo do amor. Você vê que a gente cantou aqui praticamente 1 hora e a gente sentiu um néctar, né? Muito saboroso a gente entregar, assim, de corpo e alma, né? Para cantar. E porque Hare Krishna, para as pessoas que não estão familiarizadas, Hare é a energia feminina de amor de Krishna, né? E Krishna é o namorado de Radha. Então é um casal divino, é o casal original. Daí vem Shiva e Parvati e todos os outros que talvez vocês conheçam, tenham ouvido falar. Então, quando a gente canta os nomes Hare e Krishna, a gente está evocando, chamando para que eles venham para o nosso coração, né? E quando a gente canta Swagatam Gurudev, também a gente diz isso. Seja bem-vindo, Gurudeva, no meu coração. E Gurudeva é que ele faz essa ponte, né, entre Radha e Krishna e a gente. Porque ele tem um relacionamento íntimo com ele. Uma alma autorrealizada não é uma pessoa comum, uma pessoa que já largou tudo nesse mundo, né? Não é uma pessoa que está interessada em nenhum assunto mundano, está em outra mesmo. Então a gente pode querer alcançar essa plataforma, né? Mas se a gente vai vendo como ele vive, como ele fala o que ele faz, né? É muita coerência, né? É muita pureza e muita força, muita Shakti. Então, obrigada, e que a gente possa saborear o néctar que emana da boca de lótus do Sadhu. Om Jnana Timirandasya Jananjala Salakaya Chakshur Militan Jena Tasmai Sri Gurave Namah Guruve Gora Chandraya Radhikai Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Se Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Primeiramente eu começo oferecendo minhas mais humildes e respeitosas reverências ao meu mais amado e querido mestre espiritual, Nityananda Pravishno Vishnupada, Astrutara Shastri Shimasila, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, a toda a sucessão discipular, todo o Guru Parampara, meu Shiksha Guru Bhaktivedanta Vana Maharaj, todos os devotos, aos convidados aqui. Então, o Prabhu falou muito belamente, a introdução dele, né? Prabhu Navajovana, a Shamara também, falou muito belamente.
introduzindo a presença de Vana Maharaj aqui em Vitória, né? Ele veio trazer a mensagem muito, a mensagem do campo divino, do mundo transcendental, né? Essa mensagem, todo mundo, todas as divas, as almas espirituais estão ansiosas por ouvir, né? Esse anseio lá da alma, né? Às vezes a gente não sabe onde encontrar esse conteúdo, né? A gente vai em vários lugares, em várias fontes, buscar essa satisfação do âmago do coração, da alma. Então, na Índia, né, os grandes sábios, né, milenar, eles transmitem esse conhecimento, essa conexão com essa alma que está aqui, essa alma diminuta com essa alma suprema. Somente então, quando houver essa conexão espiritual real, então nós vamos saciar essa busca, né? E nós vamos sentir Ananda, né? Todo mundo deve saber Ananda, essa bem-aventurança, essa sede, todo mundo busca bem-aventurança. Aonde está essa bem-aventurança? Aonde está essa felicidade verdadeira, né? A gente está indo para o lugar, olhando para todas as direções, buscando essa Ananda, essa bem-aventurança. Mas essa Ananda, essa bem-aventurança, está muito próximo da gente. Na verdade, está dentro da gente, né? Então, e por que a gente não sente essa Ananda, essa bem-aventurança? Porque agora nós, de uma maneira ou outra, nós não estamos conectados, nós estamos, assim, um pouco desconectados. Então, esse estado sangha, essa reunião aqui, é exatamente para isso, para fazer essa conexão. A própria palavra yoga significa união, conexão. Conectar com o quê? Aonde? Conectar, né, com esse plano superior, esse plano supremo, né? Porque a conexão material, de alguma forma a gente já tem, mas ela não satisfaz essa busca espiritual. Então, essa conexão espiritual da alma, ela só vai existir quando realmente a gente ouvir de uma pessoa, como os devotos falaram, né? Uma pessoa que tem essa realização, que já tem essa conexão. Por exemplo, se a gente quiser aprender qualquer assunto, né? Uma arte, por exemplo, nós temos que buscar um perito, uma pessoa que é muito esperta naquele tema. A gente quer aprender a arte da autorrealização, dessa conexão. Então, nós temos que aproximar da pessoa que está conectada com esse plano transcendental. Por quê? Porque vai ser muito mais fácil. Ele já está conectado, a pessoa já está conectada. Em vez de ficar dando voltas e voltas, perdido, de um lugar para outro, às vezes, uma vida, 2 vidas, perambulando, nascendo, morrendo, e aí a vida passa muito rápido, né? Assim, aí tinha 7 anos, 10 anos, 20 anos, mas passa muito rápido o tempo. Então, ele vem para intermediar essa conexão suprema. E agora é o momento, né? As escrituras falam que na vida humana, essa forma humana de vida é um presente valiosíssimo. Na verdade, é um tesouro que nós recebemos.
essa forma humana de vida. Porque é nessa forma humana de vida que a gente pode, que nós podemos nos conectar. Então, nós aqui, nós temos um grande presente. Nós obtemos esse corpo, essa forma humana de vida, como um presente. Em outras formas de vida, a gente não vai ter essa oportunidade. Até mesmo os semideuses não têm essa oportunidade que nós temos. Os semideuses, né, desfrutando de prazeres celestiais e tudo. Então nós estamos muito afortunados dessa forma humana de vida. E aqui hoje, mais afortunado, ver uma pessoa muito especial, né, diretamente da Índia, assim, de um lugar muito especial, um lugar sagrado, que veio trazer essa conexão. E essa conexão não é assim, é muito simples. Né? A gente não precisa assim, achar que é algo difícil, porque a conexão é a língua da alma. Não é uma conexão que é difícil. Essa conexão é muito simples. E é a linguagem da alma com o Ser Supremo. Então Deus, Ele é muito democrático. Ele facilita tudo para nós. Então, obrigado pela presença de vocês. Vamos ouvir, né, a mensagem que Ele tem que nos passar. Tenta ouvir e levar essa mensagem assim, lá no fundo do coração, que ela vai frutificar. Obrigado. Gora Premanandi. Amigo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
We'll translate. Om Gyanatimirandhrasya Gyanajnanasalakaya Chakshurmitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah. Gurave Gaurachandraya Radhikavai Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Kavikatanta Radhakanta Namastute Taptakan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye. Om Vrindavai Tulasi Devai Priyavai Sesavasya Krishna Bhakti Prade Devi Sattavajjai Namo Namaha. Bhaktavina Amaradalasai Ekasakamaditaram Pramanjai Kripamaitam Sharanam Prapanam Vrinde Namaste Sharanaravinnam Vrinde Namaste Sharanaravinnam Vrinde Namaste Sharanaravinnam Vrinde Namaste Sharanaravinnam Vrinde Namaste Sharanaravinnam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So now we can translate. Try. Huh? Huh? Okay. Huh? Okay, you can. So first of all, offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtuttara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vamana Goswami Maharaj and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtuttara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously
offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Leela, Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vishnu Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Então, primeiramente, nosso mestre espiritual oferece seus mais respeitados reverencias aos pés dos seus mestres espirituais, Nitya Pravishtam Vishnupada, Stotra Shri Srimad Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, e Nitya Pravishtam Vishnupada, Stotra Shri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Simultaneamente, ele oferece suas mais humildes e respeitosas reverências a Nitya Pravishtam Vishnupada, Stotra Shri Srimad Bhaktivedanta Goswami Prabhupada, a todos os Vaishnavas, Vaishnavis, todos os devotos sênios e todos os convidados aqui presentes hoje, suas reverências. Who is the owner of the place? Quem é o dono desse local? You can speak few words. Para que vocês podem falar algumas palavras. Thank you. Para nós é um prazer enorme, porque todos que nos acompanham aqui, a gente já tem mais ou menos uns 10 anos nesse lugar, e a gente vem de uma reforma, né? E uma reforma tem vários símbolos. E a gente está começando o ano com todos vocês aqui, para abençoar, né, nosso espaço. A gente agradece a presença de todos aí. Maharaj, obrigado. Obrigado a vocês todos. A gente está muito feliz mesmo. Tá bom? Thank you. Eu falo tanto todos os dias. Queria agradecer a todos, eu pedir para todo mundo que viesse de coração aberto, porque a gente não tem muita oportunidade de ter um contato desse, de bhakti yoga, que é tão importante, né? Na prática a gente fica bastante no asana, na purificação, e às vezes a gente tem dificuldade de se conectar e entender por que a gente se esforça tanto. E o significado do esforço é realmente a gente tirar essas impurezas do nosso corpo, da nossa cabeça, né? Tentar ficar mais leve, se conectar de alguma forma, em algum momento suado da nossa prática. Então a gente está muito feliz que eles estão aqui, que vocês estão aqui. Muito obrigada. You briefly, very nicely, to explain how we also connect with Bhakti Yoga, which is Ashtanga Yoga. Então, de maneira muito breve, você explicou como a gente pode se conectar a Bhakti Yoga, né? Da Ashtanga Yoga para Bhakti Yoga. Patanjali Rishi, he realized without this sharir, that means his body, we cannot practice any kinds of yoga. Então, Patanjali Rishi, ele realizou que sem esse sharira, sem esse corpo, a gente não pode praticar yoga. Because also our scriptures explain, idam sariram satasandhi yarjanam kimonsadi prichate muramade. Idam sariram satasandhi yarjanam. In this body, thousand joints, and always giving the distress, unhappiness and pain. Então, esse corpo tem milhares e milhares de juntos, né, de articulações, e todas elas dão dor, sofrimento para o corpo. And also idam sariram badhiram mandiram. This body is called the temple of many kinds of distress, disease. Então, esse corpo também é, na verdade, um templo das doenças. And who is free from all kinds of disease and stress? Raise your hand. Quem aqui está livre de qualquer tipo de doença ou de estresse? Pode levantar a mão? Not possible. When you getting old age, then giving more and more pain in this body, because this is nature. Então, essa é a natureza. Quanto mais velho o seu corpo fica, mais dor você vai sentir. But without good health,
we cannot practice to Lord also. For this regard, Patanjali Rishi, he very nicely and step by step to manifestate this Ashtanga Yoga, 8 paths of the yoga. Jam, Niyam, Asana, Pranayam, Dhyan, Dharana and Samadhi. Então, Patanjali Rishi, ele estabeleceu esse processo Ashtanga Yoga, que são 8 processos para poder praticar a yoga. Jama, Niyama, Asana, Dharana, Dhyan, Dharana and Samadhi. Samadhi. These are 8 paths. Então são 8 processos. Actually, I tell you in a simple way, yoga means is what? Yoga Sanskrit word. Yoga means to connect and united. Então, vou te explicar de maneira simples qual o significado da palavra yoga. Quer dizer união, se conectar. That means how to the soul united with super soul. Então, isso quer dizer como que a alma vai se conectar com a super alma. So far this regard they are written in the yoga, Ashtanga Yoga. Então, por essa razão, nesse lugar tem aqui escrito Yoga, Ashtanga Yoga. But in the beginning, that we call Jam, Niyam, Asana, Pranayam, then Dharana, Samadhi, Asana. How to control all our senses, following all the rules and regulations of the scriptures. Mas então no começo a gente segue Jama, Niyam, Asana, Dharana, todos esses processos para poder controlar todos os sentidos. And how to control our mind also. Também This is very important. Again and again I remind you, mind is called the king of all the senses. Então esses processos também nos ensinam como controlar a mente, porque a mente na verdade é o rei de todos os sentidos. If you not control your mind, then you can never be successful of your life. Então se você não controlar a sua mente, aí você não vai poder ter uma vida bem sucedida. Because all our senses not working. When the senses connected with the mind, then our senses will work. Give an example. Only with our eyes we cannot see. When our eyes connected with mind, then we can see. Então, vou te dar um exemplo. Os nossos sentidos, por si só, eles não funcionam. Eles só funcionam quando eles estão conectados com a mente. Por exemplo, os olhos, por si só, eles não vão conseguir ver. Mas se ele está conectado com a mente, aí sim você consegue enxergar as coisas. And only our eyes you cannot see. Need the potential of the eyes. E também só os olhos. Sem a potência de ver, os olhos não vão conseguir enxergar. Or even only the potential eyes you can see. Need also light. E não só a potência de enxergar, mas também você precisa de luz para poder enxergar. Your eyes is very good, but no light you cannot read. Seus olhos podem funcionar muito bem, mas se não tiver luz, você não vai poder ler nada. So that means in this world everything is so connected to each others. Então isso quer dizer que nesse mundo tudo está conectado. But main function, that is for the mind. Mind is very important. Mas a função principal é da mente. A mente é muito importante. Our mind, that's going to be flickering, always running here and there. Sanchali mana Krishna pramati balabhadidam abhyasana vairagyanija vijyate. Bhagavad Gita, Krishna says. Arjuna asked, Hey Krishna, hey Govinda, my mind is very restless. How can I control my mind? Because body is here, but mind is always traveling without ticket, without passport or without visa. Então, a mente é muito inquieta, ela está sempre vagando para lá e para cá. Então, Arjuna perguntou para Krishna no Bhagavad Gita, minha mente ela é muito inquieta, ela está sempre vagando, como que eu posso controlar minha mente? A mente está sempre viajando, sem visto, sem passaporte, sem passagem, ela vai daqui para lá, para todo lugar. So need is what? Control mind. Então, So how to control mind? Then Krishna says in Bhagavad Gita 2 ways, Abhyas and Vairagya. Abhyas means practice again and again, exercise. Vairagya means renounce. That means all our senses going to the object, enjoy the object of the senses. But you have to take renounce. Então, o nosso corpo pode estar aqui, mas a mente está sempre vagando. Então, como controlar essa mente? Krishna explica no Bhagavad Gita que existem 2 processos. Abhyas quer dizer prática e Vairagya quer dizer a renúncia, né? Os nossos sentidos estão sempre buscando a satisfação deles mesmos, dos próprios sentidos.
Então a gente tem que aprender como controlar. Então a renúncia para controlar os sentidos. And our eyes are automatically going where? At the beautiful form, rupa. Então nossos olhos eles vão sempre buscar o quê? Aquelas formas que são belas. And our ears are going at the beautiful sound. E os nossos ouvidos vão procurar aquele som que é muito belo. Our nose automatically accepts the sweet smell are coming. E o nosso nariz ele vai procurar aquele aroma que é muito doce. Our skin automatically want to what? Soft or hot, and they are accepted. E a nossa pele ela vai buscar sempre aquilo que é macio, que é quente, que é confortável. Eh? Our tongue want to taste, E a eh? nossa, Sweet, sugar, bitter. e a nossa língua ela quer sempre saborear aquilo que é doce, aquilo que é salgado, amargo, todos os sabores. Right? But how to control all the senses? Abhyas. Abhyas means practice again and again. Mas como controlar todos os sentidos? Abhyas, prática. Quer dizer que uma e outra vez, repetidamente, você faz a prática. Sometimes I tell you one very nice beautiful story about this subject. There was one king. He had one goat. The king declared that if anybody completely satisfied his goat, no have to appetite to eat grass, then I will give very first of prize to him. Então, às vezes eu conto uma história muito bela para exemplificar o que eu estou dizendo. Certa vez existia um rei e o rei tinha um bode. Então o rei falou que aquela pessoa que conseguir satisfazer o apetite do bode completamente, e aí o rei ia dar uma recompensa muito grande para essa pessoa. One day one person, he brought that the goat from the king, and whole night he feed the green grass, the goat. Then goat's stomach completely full, completely. The next morning he brought in front of the king, but when king offered the green grass in front of the goat nature is what? Então uma pessoa foi, aceitou esse desafio, pegou o bode, levou para casa e a noite inteira ficou alimentando o bode, dando grama pro bode, aí o bode ficou com o estômago assim completamente cheio. Mas aí no dia seguinte aquela pessoa trouxe o bode de volta, deu pro rei, aí quando o rei ofereceu a grama verde, fresca, automaticamente com a natureza do bode. Ele quer comer de novo, então ele foi e comeu aquela grama de novo. That time king become very angry. I told, you have to completely satisfy the goat for his eating. But still he wants to eat grass. E aí o rei ficou muito bravo, porque ele falou, eu disse que você tem que satisfazer completamente o apetite do bode, mas ele ainda assim quer comer. Then one saintly person, he brought that the goat. Next day, one saintly person brought that the goat in his place. E aí no dia seguinte, uma pessoa santa pegou o bode e levou para o lugar onde ele morava, onde o santo morava. And next morning, the saintly person sadhu brought that the goat in front of the royal place of king. E aí no dia seguinte, aquela pessoa santa trouxe de volta o bode para o palácio do rei. Then when king offered the green grass, then goat did not eat, just an interest. E aí então quando o rei ofereceu a grama para o bode, o que o bode fez? Ele virou o rosto assim, não quis comer. Then king surprised, why? I am looking, his stomach completely empty. But the goat does not want to eat the green grass. E aí o rei ficou completamente surpreso, ele pensou, nossa, por que? Eu estou vendo que o estômago do bode está completamente vazio, mas quando eu ofereço a grama, ele não quer comer, por que será? Then sadhu, the king, oh, maybe you know some black magic. E aí então o rei pensou, talvez essa pessoa santa ela saiba alguma magia negra, alguma coisa assim, né? Many people, they have this type of superstition in their mind. Or maybe sadhu knows some, what is called? Black magic or hypnotism. Actually, this is not true. Sadhu, those are pure sadhu, they don't know any kinds of hypnotize or black magic. Então muitas pessoas elas têm essa
superstição na cabeça e sabe que a pessoa santa, na verdade, ele sabe magia negra ou como hipnotizar as pessoas, mas na verdade um sadhu de verdade, um sadhu puro, ele não utiliza de nada disso. Sadhu knows, those are pure sadhu, they knows only one mantra. What is that? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, o sadhu de verdade, na verdade, ele só sabe um mantra, que é esse Mahamantra Hare Krishna. Why you have to come here? I did not make any hypnotize or any kinds of black magic. Because why you have come? Por que é que Because vocês vieram Krishna aqui? Katha. Por que vocês vieram para aqui? Eu não usei de nenhuma magia negra para trazer vocês, não usei de hipnose, nada disso. Vocês vieram aqui porque vocês querem ouvir Krishna Katha sobre as glórias de Deus. If you chant holy names, then everybody automatically attract. Então aquela personalidade que canta os santos nomes, todos ficam atraídos por essa pessoa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This Mahapurusha, central person, Bhaktivedanta Swami Maharaj, he came in America, New York, Stumpkin Park, sitting, and he was chanting holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then all the hippies, that time lot of hippies, now very little hippies. That time America, lot of hippies. They drank alcohol and with their girlfriend, boyfriend, and they came and they just chanted holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then after 3 days, they said they are healed. And they gave up all kinds of their bad habits. Not drinking alcohol, not smoking, not any bad things. Look, they become great devotee. Before they are hippie, now they are happy. They put tilak, kanthi, mala, following all 4 rules and regulations. Sadhus actually, those who are pure sadhu, they don't know any kinds of what is called? Hypnotize or black magic. They know only one thing, one name, Harinam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So for this regard, that sadhu he told, I don't know any kinds of black magic or hypnotize. But I tell you, why this goat is not eating grass? Actually, last night I brought your goat in my asrama place and practice something with this goat. But what that? But a whole night I offered green grass in front of the goat. Then when goat he used to go to eat the green grass, then I took one stick and tried to beat him. Then goat turned his face. Whole night just I practice. No? Now, okay, you offer green grass, the goat is thinking, oh, maybe green grass means king will beat me. But he Então, esse Mahapurush que ele mostrou na foto, o Bhaktivedanta Swami Prabhupada, you read this article. My Siksha Guru and Priya Bandhu. então ele veio para os This side Narayana Goswami Maharaj, this side Bhaktivedanta Swami Maharaj. do lado esquerdo tem o Swami Maharaj, esse santo que a gente está falando, e do lado direito o Narayana Maharaj, que é o mestre espiritual do nosso Guru. Então, Swami Prabhupada ele veio para o ocidente, para Nova York, e ele sentou no barco, então Square, ele sentou lá e ele começou a cantar os santos nomes, esse mantra Hare Krishna.
Então ele começou a cantar. Naquela época tinha muitos hippies, né? Hoje em dia não tem tantos, mas naquela época era a revolução hippie, todos os hippies vieram e eles começaram a se aproximar dessa pessoa santa e eles não tinham nem noção, mas eles começaram, né? O Gurudev falou que eles estavam, numa mão eles seguravam uma garrafa de álcool, na outra eles tinham a namorada, mas eles começaram a dançar e cantar esse mantra Hare Krishna. Aí depois de 2 ou 3 dias, o que aconteceu? Eles abandonaram todos os maus hábitos, rasparam a cabeça e começaram a cantar os santos nomes. Então antes eles eram hippies, e aí depois de conhecer esse santo eles se tornaram happies, felizes, né? Então voltando à história, o Sadhu, ele respondeu para o rei: eu não uso nenhum tipo de magia negra, nem hipnose. Na verdade, o que eu fiz, eu usei de um tipo de prática com esse bode. Então a noite inteira eu ofereci grama verde para o bode, mas aí quando ele ia comer a grama, eu mostrava uma vara para ele. Eu não bati nele, mas eu só mostrava a vara e aí ele virava o rosto com medo. Então a noite inteira eu pratiquei isso. E agora quando eu trouxe ele para você, quando você dá a grama para ele, ele pensa o quê? Que ele vai te bater. Então por isso ele vira o rosto. So try to understand what is the purport about this story I told you. The goat is the personification of conditioned soul. Conditioned soul, their mind always to going to enjoy the object of the senses. Então tente entender, o bode na verdade representa o quê? A alma condicionada. A mente da alma condicionada está sempre buscando satisfazer os próprios sentidos. Just I told our eyes, nose, tongue, ears, where is going? To enjoy the object of the senses. Então eu acabei de falar que os nossos olhos, ouvidos, nariz, todos os nossos sentidos, eles estão indo atrás do quê? De satisfazer o objeto desses sentidos. And all these senses, they will not satisfied to enjoy the senses. Então esses sentidos, eles nunca vão ficar satisfeitos em desfrutar, eles vão sempre querer desfrutar mais. Najatu kam kamena upabhagana sammati bhavisabho eva vivardati. Srimad Bhagavad Gita, Najatu kama kamena upabhagana sammati bhavisa bhav eva vivardati. That means, if you put the ghee in the flame of the fire, the flame of the fire extinguished? No. It will be what? Increase more and more and more. In the same way, our senses never satisfied to enjoy the object of the senses. Also more. Então o Srimad Bhagavatam, essa escritura sagrada, ela dá evidência, né? Então um exemplo é que se você colocasse o ghee, a manteiga clarificada no fogo, o que acontece quando você coloca o ghee no fogo? Ele diminui? Não, ele aumenta mais e mais. Então da mesma maneira, os nossos sentidos, quanto mais a gente tenta satisfazer eles, mais desejo eles vai surgir. You are hungry. Are you hungry? Vocês estão com fome? Yes. Sim. If I give food, then you eat. After 6 hours, 3 hours, will be hungry or not? Então se eu der comida para vocês vão comer. Aí depois de 3, 6 horas, vocês não vão ficar com fome de novo? Look at this thing. Your hunger will be never complete. Unlimited time is going on this way. Olha só. Eating, hunger, eating, again hunger, again eating. It will be never complete. Olha só que interessante, a sua fome nunca vai ficar completamente satisfeita, né? Você vai ficar com fome, aí você come, aí depois de algumas horas você vai ficar com fome de novo. Aí você come, e aí então você fica nesse ciclo que nunca termina. Only just couple hours. You are thinking, okay, I ate too much, not eat more, not more. And now we say, no, after 3 hours, 4 hours, 6 hours, again your hunger will come. Então simplesmente por algumas horas, né? Você come e você fala, nossa, agora eu comi demais, não quero comer mais nada. Mas depois de 3 horas você vai falar isso de novo? Não, você vai, nossa, eu tô com fome de novo. In the same way, all our senses, they are hungry to enjoy the object of the senses. Então, Only couple seconds, couple minutes, couple hours satisfied, but again hungry, more, bring more.
Então, da mesma maneira, todos os nossos sentidos, eles estão com fome. Essa fome é de satisfazer esse próprio desejo dos sentidos. Então, por alguns minutos, alguns segundos, você vai ficar satisfeito, mas depois você vai querer mais e mais e mais. But how to control of your senses? Mas então, como But this controlar os regard sentidos? has again and again to control your mind. Oh my mind, don't go to the object of the senses, and you will never satisfied, and you will be suffering. Então, como controlar os sentidos? Abhyas, prática, você tem que praticar repetidas vezes. Você pensa, realmente, por favor, não tente satisfazer os sentidos, porque você nunca vai ficar satisfeito, você vai sempre querer mais. So for this regard, Srimad Bhagavad Gita, Você Krishna vai sofrer. told to Arjuna, hey Arjuna, there are only two processes you can control the urges of your senses. That is called Abhyas and Vairagya. Abhyas means practice, Vairagya means renouncing. Então, And chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. então, no Bhagavad Gita, Krishna ele disse para Arjuna, só existem dois processos para controlar os sentidos. O primeiro é Abhyas, prática, e o segundo é Vairagya, renúncia. Por essa maneira você vai conseguir controlar todos os sentidos. So Bhakti Yoga means connected with this Bhakti Yoga means chanting holy names. If you chant holy names, then your life will be successful. Again, you will not take birth in this material world. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu recited this verse. Cheto darpana marjanam bhavamahadavagnirvapanam Sreya kairva chandrika vidaranam vidya buddhu jivanam Anandam mudhi vardhanam pradipadam purnamrita sadhanam sarvatmasnapanam param vijayate Shri Krishna Sankirtanam. All glories to Sri Harinam. You chant holy names, then all comes the dust, the heart of you will be removed. Então, Bhakti Yoga quer dizer o quê? Quer dizer cantar os santos nomes. Você cantar os santos nomes nessa vida, essa sua vida vai ser bem sucedida. Então, Chaitanya Mahaprabhu, no Shiv Shastra, nessa obra, ele disse Chetodaparamarjana, que se você canta os santos nomes, toda a poeira, toda a sujeira que está no seu coração, que é como um espelho, ela é eliminada, ela é limpa. And Bhava Mahadavagnirvapanam, you will be free from all kinds, the three folds of Maya, Adyantik, Adidevik and Adibhujan. E aí então você vai ficar livre desses três tipos de misérias que são causadas por outras entidades vivas, por calamidades da natureza ou pela sua própria mente. And automatically all kinds of Vidya, knowledge, transcendental knowledge will manifest in your heart. Então automaticamente também todos os tipos de conhecimento transcendental, todo esse conhecimento vai se manifestar dentro do seu coração. Anandam mudhi vardhanam, every second, every moment you submerge the ocean of divine love. Então, a cada segundo, a cada momento, você vai ficar completamente imergido nesse oceano de amor divino. And you will be happy always. Happy to happy. Aí você vai ficar sempre feliz. De hippie a gente vai para happy, felizes. So chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Actually, this is called the Bhakti Yoga. This Bhakti Yoga direct connected with your soul and super soul. Então isso na verdade é chamado Bhakti Yoga. E essa Bhakti Yoga faz essa conexão direta da sua alma para a alma suprema. And this precisely in this Kali Yuga, there are only one process how to attend to Lord. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama eva kevalam, kalo nastiva, nastiva pratirannata. In this Kali Yuga, there are no any other process attend to Lord. Only Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama eva kevalam. Kalu nastiva, nastiva, nastiva pratirannata. This sloka is not written by me. This sloka written in our Shastra. What sloka?
बृहद नारद पुराण। हरे नाम, only हरि नाम, हरे